Comum entre animais da floresta, quase ninguém sabe que o instinto de proteção também tem exemplos nas aves. Há peixes capazes de dar a própria vida na defesa dos filhotes. Nosso objetivo é mostrar isso pela primeira vez, explorando rios amazônicos. Estamos navegando num dos milhares de igarapés da região, o Igarapé Peixe-Boi, afluente do rio Pedreira, no estado do Amapá. Apesar do nome, nunca nenhum peixe-boi foi visto aqui. Esse pequeno rio é o habitat de outras espécies e tem um importante papel na vida de vários peixes da Amazônia. O igarapé é responsável pela formação de extensas áreas alagadas. São banhados cobertos de junco, outros tipos de vegetação aquática e cheios de palmeiras buritis. Centenas de lagos que funcionam como maternidade e berçário de peixes. E o peixe que mais se reproduz aqui é um dos mais famosos da Amazônia, o tucunaré. Água limpa, quente e quase sem correnteza. Esses são os fatores que fazem com que o tucunaré procure os igarapés para se reproduzir. Nós estamos no final do verão da Amazônia, e verão aqui significa seca, estiagem. Faz quase 5 meses que não chove na região. Por isso, a água do igarapé está muito limpa e com boa visibilidade. Nós vamos mergulhar no Igarapé Peixe-Boi para tentar filmar pela primeira vez a reprodução do tucunaré e conhecer um pouco mais da vida nos rios da Amazônia. Apesar de estreito, o igarapé é profundo. Em alguns trechos chega a 10 metros. A água limpa nos dá uma visibilidade de 4 metros no máximo. Isso porque o leito do igarapé tem uma vegetação escura que não reflete a luz do sol, o que dificulta a nossa procura. Perto das margens, no meio do junco, avistamos os primeiros peixes. São mafurás, uma espécie parente do pacu do Pantanal. No meio deles, um primeiro tucunaré que se afasta rapidamente. Outros peixes aparecem, mas sempre se protegem no meio da vegetação, onde não conseguimos entrar. Continuamos a busca e encontramos um primeiro sinal de reprodução. Essa área limpa, com pequenos buracos, serviu de ninho para a desova do tucunaré há pouco tempo. Mais 10 minutos de mergulho e avistamos outros tucunarés, que desconfiados mantêm a distância. Provavelmente estão procurando uma área para desovar e iniciar um ciclo de reprodução diferente de quase todos os peixes do país. A maioria dos peixes de água doce do Brasil pertence à classe dos reofílicos, ou seja, amantes da correnteza. Espécies como o pintado, piraputanga e corimbatá, comuns na Bacia do Prata, são peixes de piracema. Só se reproduzem uma vez por ano e para isso precisam migrar. Nadar contra a correnteza dos rios pelo menos 300 quilômetros. O dourado, conhecido como o rei do rio, é ainda mais exigente. Precisa migrar mais de 400 quilômetros para só depois desovar. Todo esse esforço dos peixes na piracema é preciso para se queimar gordura e estimular a hipófise, uma glândula responsável pela produção de hormônios, entre eles o da reprodução. Nos reofílicos, a missão dos pais para perpetuar a espécie termina com a desova. No caso dos nossos peixes migradores, como corimbatá, pacus, pintados, estes produzem uma grande quantidade de ovos. Entretanto, o aproveitamento é muito baixo, cerca de 0,01%. Ou seja, para cada 1000 ovos, produz cerca de 10 alevinos. Espécies sedentárias, não migradoras, produzem uma quantidade de ovos reduzida, mas a taxa de fecundação e a transformação em peixinho é muito grande, porque esse protege a prole. Já o tucunaré é diferente. Faz parte de um grupo seleto, o dos peixes lênticos, como o próprio nome sugere, de águas lentas, ou seja, desovam em águas paradas. O
tucunaré se reproduz de 2 a 3 vezes ao ano e, ao contrário dos peixes de Piracema, não precisa migrar para isso. Tem uma capacidade notável, a de nidificar. É um peixe que constrói ninho, desova, espera o nascimento dos filhotes e por um bom tempo acompanha o crescimento, protegendo os alevinos de predadores. Um comportamento raro. Das mais de 1.600 espécies de peixes catalogadas da bacia amazônica, cerca de apenas 10 fazem isso. E é justamente esse fenômeno, nunca antes gravado em ambiente natural, que nós pretendemos mostrar. Um exercício de paciência, perseverança e, acima de tudo, sorte. Bem cedo caímos na água. Procuramos agora sinais de desova. O tucunaré coloca os ovos sempre em superfícies duras, pedaços de pedras e madeira como essa, que são escolhidas pelo casal. Assim que a fêmea põe os óvulos, de 6 a 15 mil, o macho fecunda em seguida. Os ovos são aderentes e grudam com facilidade nas superfícies escolhidas. Pouco abaixo, com as nadadeiras e a boca, os peixes já limparam a área e cavaram buracos. O ninho para onde vão as larvas assim que nascerem. Mais à frente, outra fêmea, como se estivesse de sentinela, denuncia uma desova. Pela cor amarela dos ovos grudados à pedra, dá para saber que são recentes. O ninho também já está pronto. Estudos científicos mostram que, com a temperatura da água entre 27 e 30 graus, os ovos levam, em média, 70 horas para eclodir. É pouco tempo, cerca de 3 dias, mas para muito trabalho. A vigia dos ovos tem que ser constante. Veja essa desova colocada em cima de um tronco de um buriti caído. A fêmea está atenta. Se afasta do ninho só para espantar predadores e volta em seguida. É um ir e vir constante. Ela não percebe, mas atrás do tronco está um acará preto, esperando o momento para atacar os ovos. Como um ladrão, ele é sorrateiro. Ataca na primeira oportunidade, mas a fêmea é mais rápida. Conforme as horas passam, os ovos mudam de cor. Primeiro cinza, logo em seguida amarelos. E por último, adquirem a cor das larvas, um cinza quase transparente. Veja esse momento. O primeiro ovo da desova está se rompendo. As larvas não nascem todas de uma vez, porque a desova é feita parceladamente. A taxa de nascimento é uma das mais altas entre os peixes e atinge, em média, 80% dos ovos. Estes outros, brancos, são ovos gorados. Abaixo, uma fêmea não se afasta do ninho. E não faltam motivos para tanta preocupação. O ninho tem milhares deles. Larvas recém-nascidas. Milhares de peixinhos. No ninho, o início da vida vibra. Eles ficam bem no fundo do ninho por causa do saco vitelino. Uma bolsa com uma reserva de nutrientes que cada um deles tem para garantir a alimentação de 3 a 5 dias. Neste período, todos ficam no ninho se movimentando, se exercitando para, em pouco tempo, nadarem em busca de alimento. Está quase na hora do trabalho de proteção dos pais aumentar. Todas as desovas, assim como o ninho, com as larvas que nós encontramos, estão encostados na margem ou bem próximos dela, a uma profundidade que varia de 3 metros a até 9 metros. E todos os ninhos ficam sempre próximos à entrada de lagoas marginais como essa aqui.
Para a gente acompanhar todo o ciclo de reprodução do tucunaré, nós vamos ter que mergulhar aqui pelo menos uma semana e torcer para que o tempo continue assim, sem chuva e a água bastante limpa. Os ninhos estão sempre cercados de predadores, além do acará preto, o elmas, jacundás, acarás e um dos mais vorazes peixes do Brasil, o pequeno, mas guloso lambari. Eles estão sempre esperando uma distração dos pais. Quando isso acontece, o ataque é surpreendente. Uma fêmea se afasta da desova por pouco tempo, o suficiente para um cardume de lambaris, como piratas do rio, atacar e comer todos os ovos em segundos. Eles comem tanto que dá até para perceber o aumento do tamanho da barriga de cada um. E o curioso é que o lambari é uma das principais presas dos tucunarés adultos. Voltamos a mergulhar no local do ninho onde a desova aconteceu sem problemas. 8 dias após o nascimento, depois que todo o alimento do saco vitelino foi consumido, as larvas, já com os olhos e boca abertos, começam a nadar livremente, todas juntas ao redor do ninho. E o trabalho de proteção aumenta ainda mais. O macho faz a primeira guarda, nadando ao redor do ninho num raio de 2 metros. A fêmea está sempre ao lado dos filhotes, atenta a qualquer movimentação de predadores. Nosso cinegrafista é considerado um perigo, e os filhotes rapidamente voltam para o ninho. Quando isso não acontece, a fêmea recolhe todos com a boca. A cada dia que passa, as larvas nadam pouco a pouco mais longe do ninho, sempre vigiadas pelo casal. Até mesmo um outro peixe da mesma espécie, quando se aproxima demais, é atacado. E todo o cuidado dos pais não é exagero. Se o casal se afasta demais, os piratas do rio voltam a atacar. Veja esse flagrante. O instinto de sobrevivência faz o cardume realizar uma manobra de fuga. Eles se juntam, se concentram ainda mais, como se quisessem dar ideia que são um peixe só e maior. E em segundos, todos se escondem na vegetação. Nosso tempo de mergulho se esgota. O ar dos cilindros acaba na hora em que encontramos um ninho com alevinos já maiores, próximos do momento de abandonar o ninho. Marcamos o local para voltarmos. A saída do ninho é a penúltima fase do ciclo de reprodução e não podemos perder. O sol, pouco a pouco, se esconde no horizonte. Mais um dia terminando. Está quase na hora dos filhotes de um dos ninhos saírem. A julgar pelo tamanho dos alevinos, o rio já não tem comida suficiente para eles. Nessa região, de 1 a 2 semanas depois do nascimento, os filhotes de tucunaré, acompanhados dos pais, saem do rio e entram nas lagoas marginais. É nesse habitat que eles encontram segurança por causa da vegetação e também muita comida, micro-organismos e pequenos insetos aquáticos. Isso num primeiro momento, porque depois de pouco tempo eles começam a se alimentar de filhotes de outras espécies de peixe, fazendo jus à fama de predador. O material carreado pelo rio, ele é sedimentado nas lagoas e soma aí com essa massa vegetal intensa,
E esse material, se decompondo, ele vai fertilizar, ele vai adubar o ambiente e surgindo aí o plâncton, que auxilia o tucunaré nesse primeiro ciclo de vida dele, não só o tucunaré, mas outras espécies de peixes. É justamente a fase da saída do ninho uma das mais difíceis de se presenciar. Decidimos continuar a observação noite adentro. A lua cheia nasce, prometendo uma noite das mais claras. Procuramos acompanhar a rotina do ninho sem entrar na água, com a ajuda de lanternas. Mas assim só era possível ver os pais. Para observar melhor, só mesmo fazendo um mergulho noturno. Nós vamos mergulhar agora para não correr o risco de perdermos o momento em que os alevinos saem do ninho. E também para observar se durante a noite o comportamento dos peixes muda. Nosso cinegrafista é o único a mergulhar com cilindro de ar, para evitarmos muito barulho no igarapé. Só conseguimos observar na área que o foco da luz atinge. Assim que encontramos os peixes, uma surpresa. Os tucunarés parecem dormir. Ficam rentes ao fundo, com as nadadeiras imóveis em estado de repouso. Alguns chegam quase a se esconder na vegetação do fundo. Mas qualquer movimento mais brusco e o peixe dispara em fuga. Já no ninho, as larvas continuam em atividade. O que os tucunarés não sabem é que ao protegerem as ovas ou os filhotes, se tornam presas fáceis frente ao maior predador da terra. Enquanto mergulhávamos, um outro barco chama a atenção. Uma canoa de um morador ribeirinho. Com um farol ligado à bateria de carro, ele está pescando tucunarés de zagaia. Acompanhamos a ação do ribeirinho. Com o farol ele vai faxeando, como eles dizem aqui. Procura o peixe entre a vegetação da lagoa marginal, onde a água é mais rasa. O peixe, assim que é focado, fica atordoado, confuso pela luz e imóvel, se torna um alvo fácil. A zagaia é atirada. O pescador erra, mas o peixe continua parado, sem perceber o perigo. O pescador se aproxima silencioso e lança desta vez com precisão. A zagaia treme, com o peixe se debatendo, numa tentativa de escapar em vão. É uma cena forte, mas para o pescador, essa pesca não é um ato de lazer, e sim uma atividade de sobrevivência. Ele é apenas um entre milhares de ribeirinhos na Amazônia que dependem do peixe para comer. Essa é uma área em que nessa época o peixe está reproduzindo. Você sabia disso? Sei, mas a gente não pega o que está reproduzindo. E você tem certeza que esse aí não estava reproduzindo? Não, peixe solteiro. Como é que você sabe? É porque ele está sozinho. Sozinho? É. O que está reproduzindo sempre ele fica de casal, os dois. E ele não poderia estar aqui na lagoa com filhotinhos? Não, está solteiro. Como é que você sabe disso? É porque a gente conhece o peixe solteiro, é um peixe gordo, não está um peixe magro, ele está sempre sozinho. E antes de você disparar a zagaia, você teve tempo para observar tudo isso? Tem, a gente observa tudinho, porque sempre quando tiver a fêmea, a gente deixa ela, começa a focalizar, procurar que o macho está por perto. Você procura sempre matar o macho? É, sempre é o macho. Mas o macho não ajuda a proteger os filhotes também? Ajuda. Porque sempre eles andam de dois. E você acha que matando o macho, você não prejudica os filhotes? Não, porque a mãe cria. A mãe cria os alevinos.
Se o peixe arpoado tinha filhotes ou não, é uma questão que não dá para responder. A única coisa certa é que matar um tucunaré nesta fase pode significar matar milhares deles. Nosso cinegrafista observa a movimentação de lambaris. Quando se aproxima, registra mais um ataque dos piratas do rio. Por que os pais não estavam protegendo os filhotes é outra questão que não dá para saber a resposta certa. O dia amanhece. No ninho em que aguardamos a saída dos filhotes, estão todos a salvo. A movimentação dos alevinos vai pouco a pouco se intensificando. Os pais vigilantes acompanham. Os filhotes começam a fazer evoluções. É a marcha para a vida. Uma coreografia perfeita. Um balé com um sincronismo impressionante. E essa dança prossegue até todos chegarem ao lago, onde a alimentação farta vai garantir o crescimento. Aqui, todos os alevinos se tornam pequenos peixes. Com cerca de 1 mês e meio de vida, se libertam dos pais completamente. Passam a nadar por si só. Agora, são responsáveis pelo destino, que só aponta 2 escolhas à espécie: caçar e viver, ou ser caça e morrer. A lei da selva é a mesma dentro d'água. Os que sobreviverem vão, no próximo ano, iniciar o ciclo de reprodução.